Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryamtam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês me ouvem bem? Sim? Tá bom o áudio? Maravilha! Então, muito bem. Então, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E hoje estamos dando continuidade a uma série que estou realizando em celebração ao Mahashivaratri, a grande noite de Shiva, que será no dia 15, vai cair bem no carnaval. E estamos fazendo uma série de meditações com mantra, de aulas de Vedanta e de meditação com respiração em Shiva. E hoje é a segunda aula que estaremos fazendo de Vedanta. E o tema da aula de hoje é como que podemos atravessar momentos de maior dificuldade e desafio na vida. Então veremos essa visão de Vedanta, o que Vedanta tem a nos falar sobre isso. Em nosso encontro anterior, eu contei para vocês um pouco sobre uma das histórias do Mahashivaratri. E uma delas era quando, resumidamente, só para a gente pegar o gancho com a aula de hoje, foi quando Devas e Asuras estavam numa briga, como sempre. Os Asuras estavam muito poderosos e a única forma dos Devas vencerem os Asuras seria batendo um oceano de leite e extraindo ali o néctar da imortalidade. E tomando esse néctar, eles se tornariam imortais e aí sim conseguiriam retornar com a ordem ao universo. Então vimos que Devas e Asuras se juntaram, botaram uma grande montanha no meio, Vasuki, que era uma grande serpente, se enrolou ali nessa montanha, cada um ficou batendo de um lado e do outro, batendo, e ali foram surgindo inúmeras coisas desse oceano. Porém, no meio do caminho surge um grande veneno. E esse veneno, chamado de Halá, ele começa a empestear o universo inteiro. E todos os seres, Devas e Asuras, começam a perder o sentido, começam a ficar desesperados ali, sem saber o que fazer. E dentro daquele desespero, naquele momento, eles só conseguem se lembrar de Mahadeva, de Shiva, daquele que é o grande transformador do universo. E aí eles invocam Mahadeva, que fica ali satisfeito com a devoção de todos eles, se manifesta, e a única forma de acabar com aquele veneno, que era tão poderoso até mesmo para Shiva, era um veneno muito poderoso, e Shiva vai, engole esse veneno, toma esse veneno e segura ele na garganta, não desce com ele. E aí ele passa a noite inteira ali, fazendo tapas, meditando, movimentando toda a sua energia interna para conseguir depurar esse grande veneno. E todos passam a noite inteira ali cantando, dando força para Shiva, cantando Om Namah Shivaya, Jaya Shiva Mahadeva. E no meio de toda aquela celebração, Shiva, ele consegue atravessar aquela noite e
na manhã seguinte, o veneno estava depurado, e aí Shiva fica também com a garganta azul, né? Que ele recebe um nome chamado de Nilakantha. Nilakantha é aquele que tem a garganta azul, e se remete a essa história, né? Então, essa garganta azul tanto fala desse veneno que Shiva depurou, como também, simbolicamente, esse aspecto, né? Como se a garganta de Shiva fosse o céu. Todo o corpo de Shiva fosse o universo inteiro. Então, a gente consegue ver todo o corpo, mas a cabeça, né, é aquilo que está além, que nos remete à consciência, nos remete ao eu, nos remete àquilo que é a nossa essência fundamental. E aí é um desses simbolismos também que é muito bonito, né? Na nossa aula anterior, eu falei um pouco sobre a visão de Deus dentro dessa tradição. Que Deus não é uma pessoa que está em algum lugar fazendo alguma coisa, ele é essa inteligência inegável que sustenta todas as coisas, que manifesta, sustenta e transforma todas as coisas nesse universo. Essa mesma inteligência que está agora mantendo seu coração batendo, seus pensamentos acontecendo, sua digestão, toda a sua fisiologia e suas funções estão sendo mantidas por uma inteligência e funcionando também de uma forma inteligente, assim como todo o universo à nossa volta. E essa inteligência que a tudo governa, na forma de todas as leis naturais e imutáveis que governam esse universo, que é governado por leis, é Ishvara, é o divino, é a visão de Deus dentro dessa tradição, não como uma pessoa, mas como essa grande consciência, essa inteligência cósmica que governa, que manifesta, sustenta e governa todo esse universo. Então, todas as deidades que vemos dentro da tradição, Shiva, Vishnu, na verdade são aspectos do mesmo, só para nós caminharmos juntos, para quem não estava aqui na outra aula e poder entender aquilo que estamos trazendo. Então, na verdade, todos eles são aspectos, assim como nós temos vários aspectos. Somos filhos, filhas, mãe, avô, avó, tio, prima, amigo, empregado, empregador, enfim, temos inúmeros papéis, mas somos uma pessoa única, que transcende todos os papéis, que está ali sustentando eles, mas que também não é nenhum deles. Da mesma forma, o divino, ele é visto como aquele que tem todos os aspectos, e cada aspecto desse universo vai se manifestar simbolicamente na forma de uma deidade que fala de uma capacidade que é cósmica e que vai ter várias características, e através daquela forma podemos interagir com aquele aspecto específico do divino. Assim como quando você chama, por exemplo, sua mãe, seu pai, ou quando seu filho, sua filha te chama, quem atende é a mãe. Não é a esposa, não é a amiga, não é a irmã, é a mãe. Seja sua mãe, quando você chama ela, é aquele papel de mãe que é invocado naquela pessoa, ou quando a sua filha, seu filho te chama, para quem tem filho, é a mãe, é o pai que atende, que é invocado naquele momento, e não um outro aspecto qualquer. Então, aquele aspecto seu, ele toma frente. Da mesma forma, quando invocamos Shiva, invocamos o papel de transformação do divino. Quando invocamos Krishna, invocamos o amor, a devoção. Quando invocamos Saraswati, estamos invocando todo o conhecimento do divino, que é o mesmo. E cada um desses representam papéis, assim como nós realizamos e atuamos em nossas vidas. Tá claro aí? Tranquilo? Dando para acompanhar? Maravilha. Então, nesse momento da história, então Devas e Asuras estavam lá, batendo esse oceano, e aí surge esse grande veneno. E esse veneno, nós vimos que essa história representa toda a nossa vida, representa o caminho do autoconhecimento, todo o estilo de vida de yoga, o estilo de vida que nos remete, que nos leva para uma compreensão maior a respeito de quem somos. Vimos que a cobra representa o ego, ali o oceano é a nossa mente, Devas e Asuras são nossas tendências luminosas e não tão luminosas assim, que todos temos, nossa luz e nossa sombra, e que ambos se juntam
para abater esse oceano. Né? A cobra representa o ego e a bateção é uma vida de práticas, é uma vida de disciplinas, é uma vida de questionamento, que a gente passa ali a questionar qual o nosso papel, o que deve ser feito por mim, como que eu posso me alinhar e fazer o meu melhor, viver uma vida de valores. Então representa todas essas disciplinas que vão purificando a nossa mente. E conforme nós vamos praticando, vivendo uma vida de yoga, e daqui a pouco eu vou falar o que isso significa, trazendo um discernimento na mente, muitas coisas começam a surgir. Você começa a meditar, você começa a se observar, você começa a olhar para você, você começa a ver quais são suas prioridades, o que é importante, quais são os seus valores, e você começa a descobrir várias coisas muito legais, muito boas sobre você. Só que nem tudo é luz. E dentro desse momento também vêm as nossas sombras. Nós estamos olhamos para tudo. Muitas vezes não queremos ver. E muita gente, quando começa a chegar nesse ponto, às vezes vai buscar um escape, vai se afastar, ou vai buscar um escape em alguma outra coisa, porque não é algo confortável da gente estar em contato, mas é fundamental, é essencial para o autoconhecimento. E nesse momento em que nossas sombras, nesse momento em que essa parte de nós mesmos que não temos tanto orgulho assim, ou até mesmo que negamos, vem à tona e a gente começa a olhar e a perceber as nossas feridas, os nossos processos, isso traz dificuldade em nosso caminho. Não é fácil da gente lidar. Deixa a gente, né, como se aquele grande veneno, ralar, tivesse tomado conta da nossa vida e parece que tudo vira um caos, parece que a gente perde um pouco da razão, do discernimento, quando estamos realmente passando por alguma questão que é difícil da gente lidar. E aí, nesse momento, eles invocam Mahadeva, invocam Shiva. E Shiva representa, na verdade, todas essas disciplinas. Shiva é Mahayogi, ele é o grande yogi. Ele é o arquétipo da disciplina, de tapas, das práticas. Ele representa toda essa vida, todas essas práticas que trazem uma transformação. Ok? Só que, o que acontece? Essas nossas sombras, nossas feridas, nossos traumas, não precisamos de iniciar um processo de autoconhecimento, de olhar para elas se manifestarem. Elas se manifestam sempre quando estamos naquele local interno de resistência. Quando a vida ela se torna mais desafiadora. Quando coisas acontecem de uma forma que eu não queria. Eu não queria que as coisas fossem assim. E as coisas meio que saem do nosso controle que não temos, né, de forma plena. Temos um controle na escolha da ação, mas os resultados não dependem de nós, não temos como controlar. Só que queremos controlar. Essa é a grande questão. Nós queremos ter o controle. E muitas vezes as coisas não saem como gostaríamos. E aí entramos num processo maior de sofrimento. Num processo de dor, muitas vezes num processo de revolta, num processo que nos leva a buscar formas de se distrair ou, enfim, de escapar, alguma válvula de escape, né? Cada um vai lidando com as coisas da forma como pode, né? Com os recursos que tem. E cada um vai buscar formas diferentes, né? Um vai buscar o autoconhecimento, o outro vai buscar as drogas, o outro vai buscar, né, o álcool, vai buscar, enfim, inúmeras coisas. Mas algo que é comum a todos nós é termos que lidar com esse nosso emocional. Termos que lidar com o sofrimento. Porque a vida, o sofrimento faz parte dela. Ele pode ser muito menos dolorido se aprendermos a sofrer de uma forma melhor. Sabe? Porque muitas vezes queremos apenas a felicidade, mas sem entender que
principalmente a felicidade relativa, né, que a gente experiencia, não a felicidade absoluta, que é a natureza do eu, mas a felicidade que a gente experiencia no mundo, as alegrias, elas existem porque tem uma contrapartida. Tudo aquilo que se manifesta dentro de uma dualidade. E para algo existir, outra coisa precisa existir junto. Por exemplo, se todo mundo fosse da mesma altura, você não teria conceito de alto e de baixo. Só existe o alto porque tem o baixo. Só existe o baixo porque tem o alto. Então, tudo nesse universo, ele é dual, dentro dessa manifestação, aparentemente dual, não na sua realidade. Isso é outra coisa que veremos no nosso último encontro, sobre essa natureza essencial, sobre essa não dualidade, o que isso representa. Mas em nossa experiência relativa no mundo, nessa manifestação, a dualidade, ela existe e sempre vai existir. Essa aparente dualidade. Então, para existir luz, você tem sombra. Você tem o bonito, você tem o feio, você tem o alto, você tem o baixo. É o que representa também o símbolo taoísta do yin e do yang, né, que mostra ali essas duas energias fluindo e dançando juntas, criando um equilíbrio em todo o universo. E é através da tensão desses opostos que o universo ele se manifesta. Igual dois polos de uma pilha. Ah, não, eu não quero o negativo, não, vou ficar só com o positivo. Ah, você não vai ligar nada. Né? Se você pensar na energia elétrica, ela só funciona porque tem os dois polos e existe uma tensão entre os dois, e dessa tensão há um movimento. E do movimento você pode fazer muitas coisas. A eletricidade chega até a sua casa, a gente pode ligar aqui o celular, o notebook e ouvir essa aula, por exemplo, simplesmente porque estão os dois lados trabalhando juntos, estão ali num certo equilíbrio. Então, tudo nesse universo, ele é dual. E sempre será assim. Nunca será perfeito. Nem a nossa mente, nem o nosso emocional, nem o nosso corpo. E com isso, não temos como viver aqui sem nenhum tipo de sofrimento. Não é possível. Podemos entender e eliminar um sofrimento existencial, que é o sofrimento por sofrer, que é algo que Vedanta aponta. Mas estamos num corpo, e esse corpo ele vai ter dor de cabeça algum dia. Com o passar do tempo, ele vai sofrer alguma dor articular. Ele vai ter alguma questão, porque faz parte. Esse corpo ele se manifesta, ele amadurece e ele vai declinar. Não há o que ser feito. Faz parte da natureza. Não somente desse corpo, mas de toda a natureza. Tudo é assim. Todas as coisas. Na natureza, algo que se manifesta, ele perdura e depois ele retorna. Aquela flor, ela vai pegar, ela vai crescer, ela vai brilhar, ela vai em direção ao sol e depois ela vai murchar e ela vai cair na terra. E quando ela cai na terra, ela vai favorecer, ela vai adubar a terra de novo para que outra semente brote e todo o ciclo ele se manifeste. Então, tudo na vida é assim, é cíclico. Tudo nessa manifestação, ela é dual. E muitas vezes, quando pensamos em espiritualidade, às vezes nos vendem algo como se você fosse realizar algum tipo de prática mágica e que todo o sofrimento fosse embora, como se você pudesse ficar em algum momento numa perfeição emocional, numa mente completamente equilibrada, expandida, presente o tempo inteiro. Só que não acontece desse jeito. Muitas vezes no caminho espiritual nos dá a entender, e muitas vezes é explicado dessa forma, como se houvesse uma evolução, sabe? Como se você fosse chegar um dia no topo da montanha. Você vai crescendo, 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 de repente você alcança uma plenitude, uma iluminação, e aí pronto, tudo se torna perfeito, a mente perfeita, o emocional ali, maravilhoso, super equilibrado. Sabe? Você conhece alguém assim?
Não conhecemos. Simplesmente porque não é a realidade. Mas muitas vezes é colocado dessa forma. Até Jesus, olha como sofreu. Ele faz parte, sabe? Não há um momento de perfeição nesse mundo, no corpo, na mente, no emocional. É claro que elas podem se desenvolver e amadurecer demais. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Eu conseguir olhar e lidar com as minhas questões. Conseguir compreender e até mesmo descobrir algo que é estável, que não muda e que está por trás da mente e do emocional. Que é, na verdade, o sujeito, o próprio eu, aquele que tem emoções, que tem pensamentos. Existe uma consciência por trás que ilumina e revela o movimento das emoções, o movimento dos pensamentos, o estado de humor. Existe um sujeito por trás, sabe? Uma consciência que faz você saber que o medo está presente, que a raiva está presente, que a alegria está presente. Só é possível porque há raiva, alegria, tristeza, mas consciência de. Se eu não tenho consciência, elas não estão presentes. Então, esse é algo mais essencial no qual o Vedanta ele aponta. O que é isso que está por trás de todo esse processo, de todo esse mecanismo? Porque uma vez que eu descubro uma base que está por trás, que essa sim não muda, que é a consciência, o que somos conscientes muda, mas a consciência ela permanece lá. E para essa realidade que Vedanta ela aponta e que faz total diferença na vida. Mas, num primeiro momento, precisamos compreender esse corpo, essa mente, o nosso emocional e os nossos processos. Porque se eu não compreendo meu corpo, minha mente, meu emocional, não há espaço mental para a gente questionar algo mais profundo e essencial a respeito de quem somos. Essa ideia nem surge, nem vem na mente, sabe? Não há um espaço mental porque estamos ali numa luta para sobreviver, para conseguir lidar com todo o estresse do dia a dia, a correria, a competição, né? Tem que pagar o aluguel, e aí tem, né, início do ano, tem que pagar um monte de coisa, IPVA, IPTU, aí tem escola de criança, aí tem material, aí, meu Deus, você tem que dar conta de tantas coisas que a gente, quando vê, entra ano, sai ano, estamos ali numa correria pela sobrevivência. Tendo, claro, os momentos aqui e ali de alegria, que você vai lá, e nas férias, você dá um passeio, faz não sei o quê, no dia a dia você encontra ali também, mas acaba que o que predomina é essa correria, essa busca o tempo inteiro, para você conseguir ter um mínimo de bem-estar. E a gente acaba perdendo ele em nome disso, né? Mas, se a gente não consegue, em meio a tudo isso que já temos que lidar, se eu não consigo ter um mínimo de uma certa capacidade de lidar com aquilo que a vida vai apresentar, com os obstáculos, com os desafios, a vida se torna ainda muito mais difícil. Muito mais difícil. Se torna muito mais desafiadora. Os obstáculos se tornam muito maiores, porque além daquilo que vem de fora, o interno ele se torna um grande obstáculo e uma grande fonte de sofrimento. Porque acontece alguma coisa que não correspondia com a minha expectativa, e aí eu sofro. E aí eu fico frustrado, fico triste, ou fica com raiva, ou vai descontar no outro.
E aí as relações acabam ficando mais conturbadas, o que vai desgastando ainda mais o nosso emocional e vai nos levando a uma estafa geral. Por isso que o estresse, a ansiedade, burnout, né, é o que predomina na maior parte dos desequilíbrios, dos processos na nossa sociedade. Porque os desafios são muitos e não queremos ter desafios. Já é um sofrimento. Somando aquilo que vem de fora com a forma como lidamos de dentro, as coisas vão se somando e aí vai criando algo que é muito pesado da gente lidar, sabe? Mas o que fazer então? O que fazer? Né? Quando parece que toda a nossa vida, nosso universo pessoal está desmoronando, quando parece que, né, esse veneno que surge, entre aspas, né, ele começa a tomar a nossa vida e entramos ali num certo desespero sem saber o que fazer ou para onde ir. Mahadeva, Shiva dentro de nós, que é essa capacidade de prática, de sadhana, de disciplina, de questionamento, de autoalinhamento. Isso é algo muito importante. E é nesse momento, não apenas nesse momento, né, tem que ser antes, porque senão quando acontece a gente já não tem maturidade. É igual eu queria aprender a dirigir, quando deu ruim com alguma coisa, tem que levar alguém para o hospital, vou aprender a dirigir ali agora. Não vai dar, você vai piorar tudo, né, para você e para outra pessoa, tem que chamar alguém. Então, todas essas práticas elas devem vir antes, né, como um estilo de vida. Por isso que é um estilo de vida de yoga. Yoga, dentro desse ponto de vista, não é apenas a prática, né, como hoje é mais comum, de asanas, de respiratório, que a gente faz ali no tapetinho. Essa também é muito importante, mas é um estilo de vida que engloba vários e vários pilares, uma forma da gente viver que vai nos ajudar a ter um equilíbrio maior, que vai nos ajudar a ter maior clareza. Não é apenas um equilíbrio para conseguir lidar apenas com as questões, para a gente transformar as questões, não apenas para a gente ficar tendo um maior equilíbrio para suportar. É importante, num certo ponto, a gente conseguir suportar algumas coisas, mas o objetivo na prática não é fazer você ficar suportando tudo, é você transformar as coisas e alinhar a vida. Ok? E todo esse processo, esse estilo de vida, ele começa com a gente tendo uma clareza de para onde estamos indo. Por que eu faço aquilo que eu faço em minha vida? Por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Aonde eu quero chegar? No geral, para onde você está indo? O que é importante para você? Quais são os seus valores que vão te ajudar nessa caminhada, nessa jornada? Isso é algo muito importante, porque muitas vezes vivemos uma vida que não queremos, ou estamos querendo ir para o norte e estamos caminhando para o sul, achando que vamos chegar no norte, e aí ficamos frustrados porque não chegamos, porque as minhas escolhas estão me levando na direção oposta. Então, entender com uma clareza para onde estamos indo é algo muito importante, algo que você já consegue alinhar muitas coisas na sua vida. E isso começa com esse discernimento, que é bater esse oceano da nossa mente, é a gente trazer na mente um tanto de questionamento. Porque se a gente perde a capacidade de questionar, perdemos o nosso discernimento. Vamos apenas sendo movidos pelos desejos, pelos nossos impulsos, sem ter uma clareza maior de que para onde eu estou indo. Porque se eu sei, pelo menos por alto, o que é importante para mim e para onde eu estou indo, é muito mais fácil de eu realizar escolhas na minha vida. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. Né? Você não sabe onde é que você está indo, você vai ficar girando. Né? Pode ser, né? Claro, melhor você estar em movimento, mesmo sem saber para onde vai, do que você estar parado. Porque parado você não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Então, em movimento, pelo menos, no meio do caminho, você fala, caramba, isso aqui é muito legal, gostei disso, poxa, por aqui que eu quero ficar, que ótimo. Mas
Se você consegue trazer isso na sua mente com uma certa clareza, ainda que não seja, não estou falando aqui aquela coisa última, nossa, eu quero isso para sempre, para toda a eternidade. Não, para onde você está indo agora? De forma simples, nas várias áreas da sua vida, o que você está buscando? Sabe? Quando você tem isso na sua mente, fazer escolhas se torna muito mais fácil. E você consegue fazer escolhas de uma forma muito mais assertiva. Concordam? Se você sabe para onde é que você está indo, você já sabe que, por aqui não é o caminho. Isso aqui não vai ser uma escolha se eu quero ir para lá. Isso te permite o quê? Abrir mão e soltar aquilo que não encaixa na sua vida. Por mais que seja uma coisa legal. Pode ser uma coisa muito bacana, muito legal, talvez para um outro momento da sua vida. Mas se você sabe o que é prioridade hoje, isso te ajuda a ter clareza na hora de realizar escolhas. Isso já vai te ajudar muito em sua vida. É um primeiro ponto. Daí, você com a clareza de onde você está, para onde você quer ir, tá? Isso vai necessitar, nessa caminhada, de valores. Você não pode ir de qualquer jeito, atropelando as demais pessoas, atropelando a si mesmo. Não é uma competição, sabe? É você ter uma direção, de se conectar com algo que é importante, que reverbera ali em você, sabe? Algo que faz sentido, de modo que a sua vida se torne mais significativa, porque senão você vai viver frustrado mesmo. Se você faz coisas que você não gosta, que não estão alinhadas com você, que não se conecta, sabe? Tudo bem, você pode estar no momento precisando fazer algo que talvez você não se conecte tanto para te possibilitar outra coisa. E isso é natural. A gente passamos por isso na vida. Mas precisamos de um pouco dessa clareza. Senão, o corpo não vai te dar mais energia. Você vai viver mais cansado, estressado, ansioso, ansiosa. Porque o nosso corpo ele tem uma sabedoria. Se eu estou fazendo algo que eu não quero, por que o meu corpo vai produzir mais energia para eu ter mais força para fazer algo que eu não quero? Ele não vai. Ele vai te tirar energia. Você vai ficar mais cansado. Ele está te falando, eu não quero ir para lá. Tem alguma coisa ali obstruindo, interno ou externamente. E aí precisamos de valores, de você entender quais são os seus valores, quais são os valores que vão te guiar nessa jornada. E são valores que são seus. Depois eles se expandem para valores que são universais, que é para a gente conseguir se relacionar e bem viver. E 2 valores que são os mais importantes, valores universais, é ahimsa, a não violência, e satya, que é a veracidade. Em nenhuma cultura, em nenhum local, em nenhuma parte do mundo, em nenhuma época, nenhum ser quer ser ferido, machucado, violentado, enganado. Ninguém quer. Sabe? Então, são valores que permeiam toda a nossa sociedade. São valores que são universais. Porém, você vai ter os seus valores pessoais, aquilo que é importante para você e para a sua vida, e que é um processo, depois a gente entende por que eu tenho aquele valor. Né? Outro ponto, que vai sustentar a sua caminhada. E daí, a gente começa a criar um estilo de vida que vai entrar agora yoga. Até aí, até esse ponto, né, de você, para onde você quer ir, isso você vai ter em inúmeros lugares. Tá? A gente consegue acessar isso de inúmeras formas, inúmeras fontes diferentes, enfim, de várias maneiras. Porém, vai chegar um momento ali, eu já sei para onde eu estou indo, eu tenho meus valores, mas como que eu vou? Qual a atitude que eu coloco nas minhas escolhas e nas minhas ações? Porque eu posso apenas ter clareza para onde eu estou indo, ter uma certa clareza de valores, mas eu não sei lidar com as situações. Quando acontece algo que eu não quero, eu não consigo lidar. Eu caio, né, num local que não é bom. Quando alguém vem e faz uma crítica, às vezes eu não consigo lidar. Eu já quero desistir, eu quero parar. Sabe? Vem um obstáculo, às vezes eu não tenho força ou não consigo atravessar, porque tem algo em nós que resiste. Então, nesse momento aqui, começa a entrar yoga. E tem uma parte de yoga
que é um dos pilares desse estilo de vida que vai preparar a nossa mente para nos ajudar a lidar com o sofrimento que é inevitável, com os obstáculos que são inevitáveis, de modo que a gente consiga atravessá-los de uma forma melhor. Sabe? É como se fosse um grande barco ali, conduzido por Ishvara, nos ajudando a atravessar esse oceano do samsara, como é dito, né? E Karma Yoga, ele vai nos dar uma atitude na hora de realizarmos as nossas ações e uma atitude na hora de recebermos os resultados. Porque isso é muito importante. É isso que vai nos ajudar a conseguir ali a adestrar um pouco mais a nossa mente, a purificar a nossa mente e compreender os nossos processos. Como que essa mente funciona? Então, o primeiro passo de Karma Yoga é a gente conseguir ter essa clareza de valores, que vai ser chamado, que vai estar dentro, né, de um conceito chamado de Dharma, que Dharma é o conceito mais amplo, mas que valores estão ali dentro. E na hora de realizar as minhas escolhas, que eu consiga me alinhar com o Dharma, com esses valores. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é, para toda ação que eu faço, vem uma reação, de forma momentânea ou depois de um tempo, sabe? É a imagem, a tradição traz uma imagem de um arqueiro, muitas vezes. Então, esse arqueiro, ele tem na aljava dele várias flechas, ele pega uma flecha e ele está lá com a flecha na mão, apontando. Nesse momento, ele tem um controle. As flechas que ele já lançou, ele não tem mais como controlar. Você tem como controlar quando a flecha está na sua mão, que aí você pode mirar melhor, você pode tentar ali, está ventando mais, está ventando menos, eu tenho que jogar um pouquinho mais para lá, botar mais força, menos força. Ali você tem um controle. Mas depois que você solta a flecha, ela vai. E é como se esse arqueiro tivesse soltado várias flechas. E tem algumas flechas que estão ainda fazendo o seu percurso e outras que estão caindo, se manifestando, acertando o alvo ou não. E na nossa vida é assim. Então, nós realizamos várias e várias ações, cada ação é como se fosse uma flecha que a gente solta, e essa ação ela vai frutificar. Ela vai interagir com a ordem cósmica, que é Ishvara, que é o divino, como nós vimos, e vai vir daí um resultado. O melhor que poderia vir face sua ação. E a ação, não estamos falando apenas a ação que é física, e sim a ação que é emocional, a ação que é mental, a ação que é verbal também. Tudo isso é ação. Então, os vários tipos de ações. Então, por exemplo, a sua crença, aquilo que você pensa sobre alguma coisa, que você acredita, é uma ação que vai conduzir o seu sentimento, que vai fazer você se sentir de uma certa forma, ser atraído ou repelir certas questões, que vai te levar a agir. A ação, propriamente dita, física, ela é somente a ponta do iceberg. Por que eu agi daquela forma? E a maior parte das vezes, por que eu reagi daquela forma? Isso vai estar com base em toda a nossa estrutura de valores, de crenças, de feridas, de traumas, que passamos ao longo da vida e que vai moldando a nossa personalidade. E de acordo com todos esses moldes que desenvolvemos ao longo da vida, que recebemos da nossa ancestralidade, né, daquela forma de pensar de nossos pais, de nossos avós, que vai passando de um para o outro também. Assim como aquelas tendências que a gente já traz, que a gente já nasce com elas, fruto de nossas ações do passado, tudo isso ali faz uma massala, né, uma mistura ali, e vão vir resultados. Então, de acordo com todo esse processo, que você vai nascer onde você nasceu, no período histórico, naquela família, naquele local, e vai ter as condições ali necessárias para aquilo que você precisa para o seu crescimento, ok? E a partir dali, inúmeras coisas passam a se manifestar para você. Coisas que aparentemente não escolhemos, mas que é fruto das escolhas de nossas ações, de como pensamos, sentimos, e essa realidade vai sendo criada, pouco a pouco. E aí a realidade que experienciamos hoje, ela é fruto daquilo que escolhemos ou não escolhemos no passado,
E quando aquilo vem, eu vou agir novamente. Eu faço uma nova ação. E essa nova ação, ela pode perpetuar aquilo que eu já vinha fazendo. Então eu jogo na mesma intensidade, no mesmo lugar, esperando ter um resultado diferente, não vai ter. Ou eu posso deliberar e agir de uma forma diferente. E para isso, eu preciso de uma autoexploração, eu preciso olhar para essas questões. Eu preciso estar presente, olhar para a minha mente e questionar o que eu acredito sobre isso, o que eu penso, como eu me sinto com relação a isso. Sabe? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer de diferente? Isso é bater ali o oceano de leite da nossa mente. Sabe? É olhar para as questões e você se colocar num local de maior protagonismo de sua própria vida. E sair de um local maior de vítima que muitas vezes ficamos nos sentindo, sabe? Como se a vida fosse, enfim, a gente se coloca muitas vezes nesse lugar. E quando eu passo a olhar, a vida ela começa a se transformar. Eu passo a transformar minha vida. Porque se eu estava vivendo de novo, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, né? Eu acordo do mesmo jeito, tenho a mesma rotina, sabe? Faço as mesmas coisas dia após dia, mês após mês, ano após ano, e quero ter um resultado diferente. Não vai ter. Não vai ter. Sabe? A gente precisa olhar para onde estamos indo e o que eu estou fazendo. Será que eu estou caminhando nessa direção ou não? E começar a entender que tudo aquilo que eu penso, que eu faço, que eu sinto, as minhas atitudes, as minhas intenções, isso vai estar manifestando realidades que eu irei experienciar. E quando eu passo a questionar sobre isso e ter essa compreensão, eu consigo abrir um espaço no meu coração para acolher aquilo que a vida está trazendo. E acolher não significa uma aceitação passiva. Sabe? Tinha que ser assim, porque é meu karma, porque... Não. Não é isso. Aquilo está vindo como fruto de uma ação, e o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer de novo a mesma coisa? Ou eu vou fazer algo diferente? Como que eu vou lidar com isso? O que eu posso fazer de melhor? E esse deve ser um impulso, sabe? Quando eu passo a acolher e a pensar, a ver a vida dessa forma, aquilo que chega não causa um estrago tão grande em mim. Porque eu começo a abrir um espaço em mim para olhar e ver o que eu posso fazer de diferente. Como pode ser diferente? E com esse espaço, eu vou caindo cada vez menos no local de frustração, de vitimismo, de achar que é tudo... é meu karma, e a vida é assim, e Deus não gosta de mim, eu fui uma pessoa muito ruim na minha vida passada, e a gente vai trazendo um monte de coisas, eu não sou essa pessoa, eu não posso, eu não consigo. Nós vamos justificando na nossa mente inúmeras questões que nos trava e impede a gente de realizar uma transformação. Porque se eu trago uma justificativa colocando um ponto final, nada pode ser mudado. Mas a vida não é assim. Sabe? Não somos pedras. E mesmo uma pedra pode ser entalhada, ela se transforma. Podemos nos transformar. Ah, mas eu fui a vida inteira assim. Ok. Porque você escolheu isso de novo. Então você pode usar isso como uma justificativa, talvez pelo medo de mudar e de falhar, de não conseguir, e ficar mais frustrado ainda. Ou você pode pegar e pensar, o que eu posso fazer de diferente com aquilo que eu tenho hoje? Não precisa ser algo super. Não. Cara, com o recurso que eu tenho hoje, o que eu posso fazer de diferente? Que vai me levar para aquele local que eu quero ir. E local não é apenas realizações externas, pode ser interno, externa, o que for, vale para tudo, é o mesmo pensamento. E dessa forma eu consigo receber aquilo que a vida traz sem aquilo me derrubar. Ou se me derruba, eu me levanto, sacudo a poeira e sigo em frente. Eu passo a ter essa visão
E essa visão de Karma Yoga, ela traz uma atitude de Bhakti. Ela só funciona quando a gente traz essa compreensão que vimos no nosso encontro passado sobre essa ordem cósmica. Que, na verdade, todo o universo nada mais é do que o mesmo divino. Manifesta na forma de todas as leis. Então, tudo aquilo que vem também do divino, por algum motivo. E quando a gente se abre para olhar, para ver, a gente abre um campo para as coisas se transformarem. E para eu fazer diferente na minha vida. Então, Karma Yoga. Um momento na ação, outro na hora de receber os frutos, que isso vai purificando a minha mente. Porque quando eu passo a conseguir, por exemplo, na hora da ação, abrir mão de um desejo em nome dos meus valores, você cresce. Você se empodera positivamente. Você vai se tornando mais forte do que seus impulsos. Sabe? E isso é maturidade emocional. Quando eu consigo abrir mão de algo que eu quero, se aquilo atropela o Dharma. Porque eu sei que se eu atropelar o Dharma, o resultado é sofrimento. Não como um castigo, mas como consequência. É uma consequência. Cada ação ela traz uma reação. Seja agora ou no passado, o resultado ele é sofrimento. Por isso que é dito que o Dharma protege aquele que protege o Dharma. Então, quando a gente protege o Dharma, como é que eu protejo o Dharma? Vivendo uma vida de Dharma, de valores. Me alinhando com ele, alinhando as minhas escolhas com os valores. E aí, o resultado positivo não vai ser perfeito, ok? Não há perfeição aqui, mas você tenta fazer o seu melhor. O resultado, ele vai ser melhor também. Então, você fica protegido dos frutos negativos de ações que atropelam esses valores. E aí você vai crescendo, você vai ganhando maturidade, você vai questionando mais, você vai pensando mais. E aí você vai afiando sua mente. E quando vem o resultado e você acomoda aquele resultado, como eu posso transformar isso? Shiva é o grande transformador, essa é a nossa capacidade interna, Shiva dentro de nós. Como eu posso transformar isso? Ganesha, como eu posso atravessar esse obstáculo? Como eu posso ir além dele? Não apenas orar, ó Deus, tire isso daqui, não. Ó Ishvara, ó Deus, me dê forças, me dê sabedoria, para que eu possa atravessar e ir além desse obstáculo. E aí você começa a ganhar capacidade. Não é só Deus tirar, porque tu não aprende nada, você não se desenvolve, você não ganha capacidade. Que eu possa ter a sabedoria, a força, a vontade, o discernimento para atravessar os obstáculos. E aí não importa se vai ter obstáculo ou se não vai ter. Se você sabe como ultrapassá-lo, melhor que não tenha. Mas, se tiver, você consegue ir além dele. E aí você começa a purificar sua mente. E trazendo essa visão, essa apreciação de Ishvara, Bhakti, devoção, que traz fé, que traz uma entrega, uma confiança. Sem Bhakti, Karma Yoga vira só algo mecânico, não funciona. Precisa ter essa apreciação por trás. E Bhakti a gente desenvolve com mantras, com meditação, com orações. Que aí é mais um pilar. Bhakti é essa apreciação. E aí você começa a acomodar aquilo. Você começa a ver as bênçãos presentes na sua vida. Você começa a desenvolver uma conexão com o divino, não apenas com Deus que está em algum local lá longe, que você nem sabe, mas o divino que permeia tudo, essa inteligência que está aqui agora, no seu corpo, na sua mente, sabe, no ar que você respira, nas árvores, nas plantas, nos animais. E aí nasce um respeito, nasce uma nova forma de você interagir com a vida. Uma forma que você passa a gerar menos sofrimento. E aí, você passa por menos sofrimento também. E entende como tudo isso vai purificando a sua mente? Você vai questionando, daqui a pouco você começa a olhar para os seus traumas, para as suas feridas, vai entendendo que lá o seu sentimento de rejeição, que você foi rejeitado, que faz com que você não se sinta bom o suficiente, e aí tenha dificuldade no trabalho, nas relações, e aí você começa a entender. A minha dificuldade de às vezes falar um não, mesmo se aquilo não está alinhado. Às vezes a necessidade de você agradar demais, para ser aceito, para ser valorizado, para ser reconhecido, você buscando de fora aquilo que você não consegue fazer florescer dentro de você, porque há uma crença de que eu não sou bom o suficiente, devido a um sentimento, um trauma do passado,
de que eu fui rejeitado, logo, se eu fui rejeitado é porque eu não sou bom o suficiente, senão eu não teria sido rejeitado. E muitas vezes aquilo acompanha a nossa vida e guia as nossas escolhas até o resto da vida, às vezes por vidas. E quando a gente passa a olhar, a questionar e se abrir para curar esses processos, as coisas já não nos machucam tanto. Aquilo que antes era um gatilho enorme, você já ficava ali, né, descontrolado, e a mente, e raiva, aquilo já não fere mais, sabe? Porque não está mais machucado. Você já consegue impor os limites sem precisar agredir muitas vezes. Sabe? Você já consegue canalizar essa energia, que também é importante. Todas as emoções são importantes. Elas precisam só estar alinhadas no lugar certo. Quando elas ficam bagunçadas, que é o problema. E aí você passa a entender e a lidar melhor com isso. E a vida se torna muito mais leve. Você passa a sofrer muito menos. Porque você está olhando, você está entendendo, você está fazendo escolhas conscientes. Estão conseguindo acompanhar a importância desse processo? E como muitas vezes a gente vai só vivendo, sem um discernimento, sem um questionamento. Sabe? E aí entra outro processo que é extremamente importante, que é mais um pilar desse estilo de vida, que é a meditação. A meditação que vai te dar a capacidade de você estar mais presente e conseguir abrir um espaço na sua mente. Meditar não é parar de pensar, ok? Existe todo um processo, mas ela vai abrir um espaço para que você possa ter clareza. Um espaço para você assimilar também os acontecimentos da vida, desenvolver presença, autoobservação, você conseguir desenvolver a capacidade de estar presente em meio aos sentimentos, em meio aos seus pensamentos. Muitas vezes a gente não suporta. Vem uma certa emoção, um sentimento, eu não consigo estar ali, presente, na presença daquele sentimento, porque eu fico extremamente desconfortável, eu preciso me livrar daquilo de alguma forma. Às vezes eu não consigo estar na presença da raiva. Às vezes eu crio mais problema ainda, né? Porque às vezes o que antes era um problema, agora são vários, né? Porque eu estou sentindo raiva, só que, nossa, eu estou no caminho de autoconhecimento, eu estou meditando, estou estudando Vedanta, eu estou fazendo não sei o que lá, como é que eu posso ter raiva? Eu não quero ter raiva, como se fosse uma escolha. A raiva não foi você que criou, nem eu. Ela está presente e ela tem o seu papel na ordem cósmica e vai estar presente sempre, ela tem a sua importância. Não dá para matar a raiva, tem que aprender a lidar com ela, se tornar amigo dela. E aí você usa ela a seu favor. É igual um cachorro bravo que ele morde todo mundo, te morde, e, meu Deus, o que eu faço com esse cachorro? Aí você começa a adestrar o cachorro. Você começa a pegar técnica, adestrar. Aí você passa a entender o cachorro ele passa a te entender. Aquela agressividade não foi embora. Só que ele não está mais te mordendo, ele está te obedecendo. E aí, o cachorro ele vai estar ali, não vai te morder, vai estar ali perto de você, a não ser que você mande. Pega, vai lá, pega. Aí ele vai correndo e pega. E é isso que a gente vai fazendo com a nossa raiva também. Sabe? Ela está ali e muitas vezes a gente precisa dela. E a gente usa ela de uma forma consciente, né? Mas a meditação ela vai te dar essa capacidade de você estar presente em meio a certos pensamentos e a certas emoções. Porque se eu me torno capaz de observar essas emoções, eu vou criando uma certa distância entre aquele que observa e aquilo que está sendo observado. E com essa distância, eu vou quebrando a minha identificação com essas emoções. Eu vou vendo que emoções, elas acontecem, elas têm um fluxo, e é importante que elas fluam, mas que eu não sou esse emocional. Eu não sou a minha mente e meus pensamentos. E isso só acontece quando eu consigo observá-los. Não julgá-los, condená-los, observá-los e me tornar amigo deles. Me tornar amigo da minha mente, amigo das minhas emoções. Começar a ter uma empatia com as suas próprias emoções. Porque cada uma delas tem algo a te falar. A tristeza tem o seu papel. Ela vai estar ali te falando alguma coisa. Ela não vai deixar que você esqueça de você. A raiva, ela tem algo para te falar. Todas as emoções têm algo a te dizer. Se elas estão ali,
é porque ela está querendo te falar alguma coisa e você não está ouvindo. Você está tampando o ouvido e querendo fugir dela. Quer dar um cala-boca nela, só que ela está ali para te ajudar. Ela está querendo te mostrar que alguma coisa não está no lugar certo. E se você ganha essa capacidade de se auto-observar, você começa a quebrar essa identificação e ganha a capacidade de olhar através dessas emoções e ver o que está por trás dela. Por que a tristeza é triste? A raiva muitas vezes nos motiva a agir e é muito importante. Às vezes, se não for com base na raiva, a gente não consegue, às vezes, tomar certas atitudes. Então, ela tem o seu papel. Todas as emoções têm o seu papel. E a meditação te dá isso. Assim como te dá uma capacidade de, diante de algo que venha na sua vida, que não é o que você gostaria, ao invés de você apenas reagir sem nenhum espaço, se é apenas uma reação, estímulo-reação, vem o estímulo e a meditação na sua vida te dá a capacidade de ter estímulo, presença, ação deliberada. Mesmo diante do impulso de você agir da forma como você sempre agiu, quando você começa a ganhar essa presença, você ganha a capacidade de fazer escolhas. Diante de uma situação que acontece, você não apenas reagir, você começa a agir de uma forma deliberada. Não apenas por impulso, por instinto, mas de uma forma consciente e deliberada, por escolha. E aí a gente começa a transformar muita coisa na vida, porque eu deixo de fazer as mesmas coisas, movido por um impulso e por uma programação previamente instalada na nossa mente. De tudo aquilo que a gente passou, de toda a sociedade em que vivemos, de todas as crenças pessoais e sociais que estamos inseridos. E começo a ir além disso. E consigo aprofundar essa visão de mim mesmo, abrindo mão de muitas coisas. Então, esse processo desse estilo de vida de yoga é o que nos permite lidar com as situações, criar toda uma base, sabe, que nos permita atravessar o sofrimento, os obstáculos, os conflitos que são inevitáveis. Não dá para acabar com eles. Eu posso melhorar muito. Acabar 100%? Não dá. A minha atitude diante dele que é o que muda. O meu sofrimento interno diante do sofrimento que a vida traz, que muda. Que eu posso estar sofrendo ou não. Consegue entender que se eu consigo viver uma vida de yoga que é passo a passo e instalar, colocar isso na minha vida, que a nossa vida muda demais? É claro isso para vocês? Nós temos, eu não sei quem de vocês faz parte da nossa comunidade védica, mas nós temos um estudo de Vedanta que a gente aprofunda nesses processos e que a comunidade védica faz parte, ok? E temos também apenas a comunidade védica. Para aqueles que não chegou o momento ainda de chegar num aprofundamento, de estudar, né, que a gente passa por um estudo mais profundo para poder entender todo esse processo que nós vimos, mas também quem é esse que está por detrás de tudo isso? Quem é esse eu? E você compreender esse processo. E aí a gente faz isso de uma forma tradicional, com os textos nos seguindo dentro de uma tradição oral, de um parampará, que é de um para o outro, não é algo que sai da cabeça de alguém numa interpretação de acordo com, por exemplo, aquilo que eu vivi, e aí eu vou falar ali aquele ensinamento com base nisso. Não, é com base em uma tradição que é milenar, em que é passado de um para o outro, com métodos de uma mesma forma, de uma forma que funciona, por isso que é uma tradição viva de milhares e milhares de anos, em que a gente usa esse conhecimento que hoje está escrito, né? Mas que são esse conhecimento que são os textos que a gente chama, e que eles ali, de uma forma específica, ele vai conduzindo a gente, pouco a pouco, a entender e reconhecer aquilo que eu já sou.
Reconhecer uma satisfação que transcende esses dois aspectos. Não porque acaba com eles, mas é porque é algo que existe apesar deles. Sabe? Você encontra uma paz apesar das dualidades, apesar das alegrias e dos sofrimentos que a vida nesse mundo traz. Você consegue encontrar um refúgio dentro de você, um refúgio que já existe, que não é algo que você alcança, é algo que você precisa entender. Então, Vedanta é esse meio de conhecimento, chamado de um Pramana, é o meio de conhecimento que, através de palavras, aponta para esse lugar e vai te levando a entender e a reconhecer algo que você já é, que já é a sua natureza, que sempre foi e que sempre será. E a comunidade védica, ela funciona como toda a nossa base e suporte de práticas. A prática em Vedanta é você ouvir o ensinamento, ouvir, questionar o que você ouviu, não é apenas ouvir e engolir, tá? O discernimento, o questionamento é muito importante dentro dessa tradição. Então você ouve e questiona de novo, até que você entenda. E aquele conhecimento se torne inquestionável. Sabe? Não porque você não pode questionar porque é um dogma, e sim porque você questionou tudo que você pôde questionar e entendeu e assimilou. Então, a sadhana em Vedanta, a prática, é você ouvir, é você refletir e você depois contemplar aquilo que você ouviu e entendeu e você traz na sua mente de novo, para que aquela visão clara a respeito do eu se estabeleça até que ela seja assimilada e passe ali do entendimento para o seu coração. Ok? Porém, isso vem junto com todo esse estilo de vida que eu estava falando, né? Com Karma Yoga, com a gente entender para onde estamos indo, valores, tudo isso tem que vir junto, não são coisas separadas. Tá? O conhecimento é mais um pilar desse estilo de vida que um precisa do outro para funcionar. Se eu só ouvir Vedanta sem uma mente preparada, minha mente vai estar presa em inúmeras coisas, ainda que eu escute, eu não vou entender. E se eu só apenas pratico, mas não tenho algo que aponte para aquilo que eu sou, eu não tenho um parâmetro sobre o que eu estou buscando. E fico sempre com a ideia de que um dia eu vou alcançar alguma coisa, eu vou atingir uma iluminação, uma perfeição na mente, nas emoções, que não acontece. Então, os dois processos precisam caminhar juntos, ok? Então, dentro dessa comunidade, eu criei um protocolo chamado Protocolo Sadhana, de 21 dias, e que nesse protocolo, cada um desses pontos que eu falei aqui com vocês hoje estão detalhados. Em um processo de 21 dias, em que você, como que vai passando por cada um desses pontos, com exercícios, com apostila, com pequenas aulas de 10 minutos, mas que vai te ajudando a você entender esse processo e aplicar aquilo na sua vida. Então, você vai ter por exemplo, lá bem no começo, apontando para como você pode descobrir aquilo que é importante para você, para onde você está indo, seu propósito. Então, vão ter meditações, orientações, pequenas aulas que vão te ajudar a ter essa clareza. E depois, exercícios, quais são os seus valores? E aí você vai ter lá todo um método para você, fácil, ok? De você se questionar e entender um processo e selecionar os seus valores principais. Quando você não apenas descobre quais são os seus valores, mas você também dá um grau de importância para eles, você começa a saber o que não dá para abrir mão na sua vida. Porque sempre que a gente se sente mal, você pode ter certeza que algum valor seu foi atropelado, por você ou por outra pessoa. E se você entende quais são esses valores, é muito mais fácil a gente realizar escolhas na vida, boas escolhas na vida. Porque você não apenas entende qual o valor, você entende o porquê que aquele valor é importante para você. Swami Dayananda, ele tem uma série, um livro, né, em que temos uma série também chamada de O Valor dos Valores, que está lá também na comunidade, no estudo de Vedanta, e que agora, início do ano, depois do Carnaval, nós vamos dar continuidade, que são 20 valores que Krishna ensina para Arjuna na Bhagavad Gita.
E aí são 20 valores essenciais para aquele que busca essa paz, essa satisfação, essa felicidade, esse autoconhecimento, e que Swami Dayananda chamou do valor dos valores. O valor dos valores é você entender por que aquele valor é um valor para você. Por que aquilo é importante? Porque se você não sabe por que aquilo é importante para você, você não assimila aquele valor. E quando você não entende a importância que aquilo tem, você não assimila, fica um meio valor, como ele costumava falar. Por exemplo, a verdade. Todo mundo tem um valor pela verdade, mas muitas vezes é um valor quando é do outro para a gente. E muitas vezes a gente atropela o valor das formas mais casuais possíveis. Fala que eu não estou. Diz não sei o quê. Né? Então fica um valor que é muito valorizado por você quando é com o outro para com você. Mas quando é na sua vez, dependendo do que for, eu posso abrir mão. É um meio valor, não é um valor. Você não está com aquele valor assimilado. Então você precisa entender por que aquilo é importante para você. Por que falar a verdade é importante para você? Como isso vai trazer mais paz para você e para a sua vida? Você entendendo que, eu minto. E aí eu preciso ficar me lembrando, como é que eu relaxo? Eu, diante daquela pessoa, tenho que ficar aquilo na minha mente. E às vezes eu tenho que criar histórias secundárias para poder sustentar aquela primeira mentira. E aí eu fico com medo, agora eu já falei, como é que agora eu vou falar que não é? E aí eu vou ficar mal com o outro, aí tem que ficar se lembrando daquilo. Isso com uma coisa, imagina com várias. Como é que você encontra uma mente em paz? Como é que você para meditar? Como é que você consegue ter uma boa noite de sono? E quando você começa a entender tudo isso, fala, não, eu não quero esse conflito todo na minha mente, não. É melhor eu lidar com a dificuldade de falar a verdade e acabar com isso aqui agora, lidar com as consequências e resolver, do que eu ficar acumulando isso e a minha mente ficar ali presa nisso. Sabe? Então você é levado a compreender por que esse valor é um valor para você. Qual o valor que ele tem? Por isso que é o valor dos valores. E aí é muito mais fácil de você se alinhar com ele. E aí você vai passando ali. São 3 semanas, cada semana você vai passando. Bhakti, como você instala um altar na sua casa, como você pode interagir com esse altar. Alguns mantras, como você pronunciar de uma forma correta, em sânscrito, começando com mantras pequenos e fáceis, e ali você vai inserindo outros, ou mesmo sem mantras, né? No cultivo da sua oração, na nossa língua, tem tanta validade quanto em sânscrito, né? Você colocar aquele sentimento e trabalhar esse bhakti, trabalhar essa devoção, isso muda completamente o nosso jogo, muda completamente a nossa vida, a nossa forma de lidar com as situações. E aí, a cada semana, um desses aspectos vão sendo inseridos. Karma Yoga, como você aplicar Karma Yoga na sua vida, como você faz na hora de realizar a ação, na hora de receber a ação, o que você pode fazer, qual é esse passo a passo. E aí são pequenas aulas que vai levando você, ponto a ponto, passo a passo, a entender esse estilo de vida de yoga, com 21 dias de meditação também, meditação com respiração, que vai ajudar a regular o seu sistema nervoso para trabalhar desde o seu físico, que é muito importante também, o nosso sistema nervoso, para tirar ele de um sistema de reatividade, de um sistema constante de alerta, devido à hiperativação do nosso sistema nervoso simpático, pelo estilo de vida que vivemos, para você começar a estimular seu parasimpático e ter um equilíbrio que vem desde do seu corpo físico e que vai se refletir na sua mente e no seu emocional. E aí você começa a criar um ciclo positivo. E aí você tem ali 21 dias progressivos para você conseguir instalar esse estilo de vida. E a partir dali, nós temos a celebração dos festivais. Então, tem várias celebrações que a pessoa não precisa participar de todas, né? Mas nós vamos ali, você tem é o que eu chamo de mandala dos festivais, que ao longo do ano você tem uma mandala de vários festivais que vão se repetindo. E a cada festival, nós trabalhamos uma questão dentro de nós. Então, por exemplo, estamos agora nos aproximando do Mahashivaratri. Então, a grande noite de Shiva. Então, ali nós vamos
o que estamos fazendo aqui também, né? E lá dentro a gente aprofunda. Você vai trabalhando o que você quer transformar dentro de você e vai tendo mecanismos para isso, para entender e transformar aquilo que precisa ser transformado. E a cada um dos festivais, você vai ter Durga, né? Quais são as dificuldades que você está precisando ir além? Como você trazer essa força de Durga dentro de você, de Mahalakshmi para trabalhar a beleza, a abundância, como você lida com isso na sua vida, né? Os valores, a maturidade interna, que é Mahalakshmi na sua mente. E nós vamos o ano inteiro trabalhando e celebrando, né, com rituais ao vivo também, e vamos trabalhando ali, aprendendo mantras, o simbolismo dessas deidades, né, e como que a gente faz para ativar isso dentro de nós, e com isso nós vamos ali vivendo uma vida de yoga e no Vedanta, ali trazendo esse conhecimento que vai apontando para aquilo que é mais essencial, ok? Então, alguém perguntou quando começa os 21 dias, eles estão lá para você fazer, tá? Então, a qualquer momento que você entrar na plataforma, eles estão disponíveis e você vai no seu tempo ali, fazendo uma aula por dia e vai fazendo esse processo. E tem o grupo em que a gente tira dúvidas, eu dou todo o suporte ali dentro desse processo. E de tempos em tempos, a gente acaba, vamos fazer todo mundo junto, os 21 dias, mas ele está lá para ser realizado de uma forma individual. E aí temos, nas quintas-feiras, meditação, como faremos amanhã também, e vai estar aberto para vocês. Então, vamos ter meditação em Shiva, amanhã às 6h40 da manhã. Na segunda-feira, nesse período, temos meditação com o canto do Rudram, que é um dos cantos mais importantes de nossa tradição e o mais, ali, na nossa tradição, é o mais auspicioso e poderoso de Shiva, que ajuda a gente como que a queimar esses nossos karmas, nossos papams, né? Nossos karmas negativos do passado e nos ajuda aí a abrir a vida. Isso é toda segunda-feira. Segunda-feira, às 6h40. E na próxima quarta-feira, nós teremos... Estava só lendo aqui as perguntas, já vou te responder, Ana, só um minutinho. Na próxima quarta-feira, nós teremos a última aula de Vedanta desse período, que é a quarta-feira que antecede o Carnaval e o Mahashivaratri. E aí nós vamos ter uma aula de introdução a Vedanta através do Tattvabodha, que é o próximo texto que iremos estudar, que fala sobre o conhecimento da verdade do eu. Não a verdade de uma religião ou outra, mas a verdade é aquilo que não muda, aquilo que está sempre presente e que é a natureza do indivíduo. Ou, né, isso não vem apenas numa afirmação arbitrária, né, e sim através de um questionamento. Que se algo ora está presente, ora não está presente, aquilo faz parte, mas não é aquilo que eu sou. Porque senão, quando algo fosse embora, o eu iria embora junto. Então, se existe algo que não muda enquanto tudo muda, esse algo, na verdade, ele é por si só aquilo que é a minha natureza. Enquanto tudo se modifica, existe algo que não modifica, aquilo só pode ser quem eu sou. Aquilo que permanece enquanto tudo se transforma. Então, essa aula vai faremos uma introdução sobre esse estudo de Vedanta, sobre o Tattvabodha, e a partir daí vamos começar o estudo desse texto, e aí vai ter uma brecha para quem quiser entrar e aprofundar esse estudo, né, e aprender, se tornar ali um aluno tradicional de Vedanta, que é um momento muito auspicioso e muito importante na nossa vida, né, e receber esse conhecimento, essa tradição que vem sendo passada aí há milhares de anos e que transforma tanto a nossa vida, ok? Então, fica aí o convite para vocês, tanto o convite para a aula, o convite para quem quiser iniciar essa jornada e também para quem quiser participar da plataforma. Somente você pode participar só da comunidade, ok? Não sei se ficou claro isso para vocês, a diferença, né, do estudo de Vedanta para a comunidade. A comunidade é uma parte desse estudo, né? O estudo de Vedanta engloba a comunidade, englobando aí todos esses pilares de desse estilo de vida e de conhecimento, ok? E a comunidade, ela é focada nesse estilo de vida de yoga. Como que eu posso viver isso? E Vedanta já entra com tudo isso, mais esse conhecimento que aponta ali
de forma cirúrgica para aquilo que é a nossa própria natureza. Ok? Deixa eu ver que tinha umas perguntas aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, pode perguntar. É isso aí, Fátima. A dualidade sempre vai existir, cabe a nós entendê-la, né? E também descobrir aquilo que está além dessa dualidade, né? Que essa que é a grande questão. E é isso que nós vamos falar na nossa próxima aula. Então, eu vou começar a estudar os sutras. Quais sutras que você vai começar a estudar? De Patanjali. Ótimo, sim, com certeza, maravilhoso. Yoga Sutras de Patanjali, muito bom. Né? No próximo Ekadashi terá alguma prática? Sim. Na plataforma a gente faz todas essas práticas, todas essas aulas aqui, que aqui vocês conseguem acessar ao vivo apenas, mas elas ficam disponíveis lá na plataforma. Tá? Então, quem não assistiu, por exemplo, a aula anterior e quiser entrar para a comunidade, você consegue ter acesso lá. E a comunidade, ela é para, enfim, para a maior parte das pessoas poderem participar, ela tem um custo muito, muito acessível, tá? Simbólico até, de R$54 para você participar da comunidade e ter acesso a todo esse processo, né? E quem quiser participar será muito bem-vindo. E o próximo Ekadashi, sim, a gente tem os Ekadashis são dias especiais dedicados a Vishnu, são 2 por mês, o próximo será no dia 12 agora de fevereiro, e a gente sempre faz uma meditação, né, com o canto de um mantra específico, que a gente canta no Ekadashi, e aí você tem também um jejum que você faz, que pode ser feito de várias formas. O mais básico é você evitando grãos, leguminosas e tudo aquilo de origem animal, ok? E aí na plataforma você tem uma aula também falando sobre a história do Ekadashi, tem um e-book com os alimentos, o que você, enfim, com as orientações e também as meditações que a gente faz ao vivo em todo o Ekadashi, ok? Quando será o estudo de Vedanta? Então, nós vamos ter, na quarta-feira que vem, vai ser a primeira aula desse estudo, ok? Que vai ser aberta, e aí a partir das próximas a gente já começa o estudo mesmo. Então, a gravação dessa aula vai estar na comunidade. Aí, para assistir, tem que entrar lá. Aqui a comunidade, ela é essa aqui, ó, www.adwaitavedanta.com.br/sadhana 360. Eu botei aqui o link, é só vocês clicarem aqui no link, não sei se dá para clicar. Se eu já estudo Vedanta, claro que pode, sim, será muito bem-vinda. Roberta, né? Tá ótimo, pode sim. Ela é aberta para todo mundo, né? Então, quem quiser participar, será bem-vindo. Se já estuda Vedanta, então, tá ótimo. E quem ainda não estuda e quiser estudar, será muito bem-vindo também na nova turma de Vedanta. Ok? Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Esclarecer alguma dúvida? Alguma questão sobre o que falamos, sobre os acessos à plataforma? Fez sentido para vocês todo esse processo? Sim? Sem mais perguntas, onde seria? Como seria a junção Jyotish e do Vedanta? Então, o Jyotish, ele faz parte também dos... Você tem ali Vedanta como se fosse um pilar, né? Ali né? Você tem os Vedas, né? Como se fosse o pilar. Vedanta é como se fosse a cabeça ali, né? O Veda é o corpo, o Vedanta é a cabeça, né? Aquilo que aponta para a natureza. Seria o coração, né? A cabeça, o coração, Vedanta. E aí você vai ter vários estudos ali que são membros e que vão te ajudar numa compreensão.
Então, você tem o estudo da astrologia védica, que vai te ajudar em muitas coisas, o estudo de sânscrito, da lógica. Você tem vários Vedangas, vários Angas, né, que Angas seria parte, feito membro de um corpo, que vai complementar e te ajudar ali dentro desse processo. Então, o estudo da astrologia védica tem tudo a ver, né, com Vedanta, tem tudo a ver com todo esse estudo e, para quem tem esse interesse, ajuda bastante. Ok? Não sei se foi nesse sentido que você me perguntou, mas conecta dessa forma. Te ajudando também a compreender muitas coisas a respeito de você. Né? Então, através de toda essa análise do seu mapa, que é diferente, né? A astrologia védica da astrologia ocidental, ela é diferente. Né? Até mesmo, às vezes, na visão, e não que uma esteja certa ou outra errada, não, as duas são super válidas. Mas, às vezes, dentro da astrologia ocidental, a gente é de um signo. Aí, quando você vai ver na astrologia védica, você é de outro signo. Né? Porque muda. Né? Muda. Então, é um processo, né? Se tem algum astrólogo para indicar, tem duas pessoas, depois eu posso mandar. Tem a... Deixa eu me lembrar o nome dela. Tem a Gessani, que ela faz astrologia védica, e tem também a esposa do Jean. Jean, que também é professor de Vedanta, de rituais e tal, ela também é astróloga. Eu não sei o nome dela, mas aí procurando por ele, talvez você consiga chegar nela. Maravilha. Mais alguma pergunta? Não? Então, Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Tat Sat. Muito bem, maravilha, uma ótima noite a todos, um grande abraço, Hariom, e amanhã, de manhã, 6h40, meditação, espero vocês aí, vou mandar o link lá no grupo, ok? Om Namah Shivaya.